E aí, gurizada medonha! Finalmente estamos aqui estreando a primeiríssima edição do podcast Resistente, que é o podcast aqui da Resistência Tokusatsu. Eu sou Thiago AP e eu tô aqui com meu companheiro Vitor Rodrigues. Salve, cachorro! E de primeiro, para iniciar o podcast, neste primeiro programa, nós estaremos trazendo para vocês tudo sobre um apanhadão, um aulão sobre o filme Kamen Rider Shin, que foi um filme muito polêmico, é um filme 8 ou 80, né? Mas... Ou você ama ou você deixa. É isso aí, ou você ama ou você odeia. É um filme polêmico, que até no Japão é um filme polêmico, porque é um filme atípico dentro da franquia. Mas antes da gente começar de fato, eu vou estar passando para vocês mais ou menos como vai funcionar o podcast. Eu e o Vitão estamos planejando aí de quinzenalmente, em média, a gente está trazendo aí uma edição para vocês. Os temas vão ser variados. Depois a gente pode até abrir uma votação com vocês para ver o que vocês gostariam de ver a gente falando, o que vocês gostariam de ver a gente não falando, mas a gente já tem uma pautinha aqui mais ou menos organizada. E os 3 primeiros programas serão sobre a trilogia Kamen Rider dos anos 90, começando por hoje com o Kamen Rider Shin. A próxima edição vai ser o Kamen Rider Zeto e a terceira edição vai ser o Kamen Rider J. Quanto às plataformas, a priori, a ideia é lançar o podcast aqui no YouTube e no aplicativo Castbox, que você pode estar baixando pela Google Play, ou se você tem iPhone também, funciona no iPhone. E posteriormente lançá-lo no SoundCloud e também no Spotify. Mas isso aí vai depender da aceitação de vocês aí. O Vitão... ele aceitou fazer esse projeto aqui comigo porque é uma coisa que as pessoas vêm pedindo para a Resistência já há muito tempo fazer, já que muitas pessoas, às vezes por falta de tempo, por questão de dados, de internet e tudo mais, não tem como estarem assistindo nossos vídeos mais longos, entende? Às vezes você fazer um vídeo mais longo dá menos alcance do que um vídeo curto. Então, a nível de resenhas, a nível de conteúdos mais longos, que não sejam lives e tudo mais, eu acho mais proveitoso fazer por via de podcast. Porque aí o cara pode baixar no celular dele, escutar enquanto corre, escutar enquanto dirige, escutar enquanto tá no ônibus, tá no metrô. Eu acho que quanto mais a gente expandir a resistência Tokusatsu, vai ser benéfico aí para quem acompanha a resistência e pra gente também, porque aí a gente vai poder ter uma diversidade de meios pra gente produzir o conteúdo aqui na resistência. Tocando o nosso bondinho aqui, hoje, como eu já disse anteriormente, a gente vai falar sobre o filme, né, o V-Cinema, Shin Kamen Rider Joshu, que em tradução livre aí significa alguma coisa como o verdadeiro Kamen Rider, prólogo. Exatamente. Então, pra gente iniciar, vamos falar dos precedentes do filme, né? De onde que surgiu o conceito de um Kamen Rider monstruoso, de um Kamen Rider grotesco? Porque o Shin, ele é quase como um filme de terror, né? Ele me lembra bastante aquele filme de terror trash da década de 80, sabe? Com certeza. Tipo a mosca, ambientação, música, tudo ali é tipo aí na década de 80, cara. Mano, pensa comigo aqui, momento besterol do podcast. O Kamen Rider Shin é digno de um filme Belas Artes do SBT de sábado à noite. Foi produzido em 1992. Como a gente já disse, é um V-Cinema. E esse formato V-Cinema, a partir daí a Toei começou a explorar bastante, né? Começou lá com Lady Battle Cop, que foi um V-Cinema também. E com o Shin eles consolidaram e continuaram a fórmula, né? O que é um V-Cinema, para quem não sabe? São produções lançadas diretamente para vídeo, para
pra locação. Na época era VHS e tudo mais, mas no caso hoje em dia pra DVD, pra Blu-ray, fazem o filme e lançam direto pra vídeo. Não passa na televisão, não passa no cinema, nem nada. Analogia, caso você não entenda direito ainda o que seja esse cinema, é como se fosse nas animações o OVA, que é o Original Video Animation. Isso. Que são produtos destinados a caseiro, assim, não é pra grande exibição em vários locais. Você pega, compra ou aluga e assiste em casa. Um exemplo disso é a saga de Atos de Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Foi lançado só pra vídeo, né? Só pra DVD. Exatamente. E essa proposta de fazer um Kamen Rider mais grotesco, mais monstruoso, já era uma vontade antiga do Shota Ishinomori, que pra quem não sabe é o criador da franquia Kamen Rider. Já era uma coisa antiga, já era uma coisa que vinha desde o Skullman, só que a Toei não deixava ele fazer, porque era embaçado você fazer uma coisa mais soturna, você fazer uma coisa mais sombria, destinada pra criança. Ele tentou por várias vezes, né, em conceitos e colocar isso em prática. O que ele realmente pôs em prática no sentido estrito de criar um Rider com essa proposta de ser sombrio, de ser assustador, de ser grotesco e amedrontador, foi com um mangá de Kamen Rider Black lá em 1987. Por quê? Porque novamente a Toei censurou ele, não deixou que a série de TV do Kamen Rider Black fosse tão sombria e soturna quanto ele queria. Então ele decidiu fazer a versão dele de Black no mangá. E eu digo que o Black do mangá é o Shin do filme. Por quê? Porque ele é um Kamen Rider monstruoso, ele é um Kamen Rider biológico, ele vira um monstro, ele não tem nada de heróico, o conceito dele de justiça é meio relativo, ele sofre ali, ele sente dor pra se transformar, não tem cinto, não tem henshin, não tem pose, não tem nada. E é o Kamen Rider cru, né? É um Kamen Rider literalmente criado para uma atmosfera sombria. Criado para uma atmosfera de terror que o Ishinomori sempre quis e sempre gostou. Como que surgiu os preparativos para Kamen Rider Shin? Ao final de Kamen Rider Black RX, a Toei estava numa situação muito complicada com o Shotaro Ishinomori, porque ele ficou extremamente bravo, ele ficou extremamente desgostoso e descontente com os rumos que a Toei deu para Black RX. E isso criou uma situação muito ruim entre ele e a Toei. E é lógico que para a Toei isso não é bom, né? O cara criava e tinha criado 90% de tudo que era da Toei, cara. Aí para tentar contornar esse mal-estar que ficou entre a Toei e o Ishinomori, a Toei decidiu meio que a contragosto dar a carta branca pro Ishinomori fazer o Kamen Rider que ele queria, né? Aí o velho ficou feliz da vida. Ficou, foi o... E vale até lembrar que essa não foi o primeiro embate da Toei com o Ishinomori Sensei. Já teve um primeiro lá, na época, com o Super Sentai. Sim, né? Mas isso fica para uma outra... Fica para outro podcast aí. Sim, isso é assunto para outra história aí. Um podcast As Tretas do Ishinomori, mas tudo bem. Esse vai ser longo, hein? E depois agora veio isso com Kamen Rider, né? Que todo mundo sabe que Kamen Rider é a franquia do coração do Ishinomori. Sim. Então, assim... A tua produtora te dá uma carta branca para você poder fazer o Kamen Rider que você quer. No caso, a obra que você sempre quis fazer. Puta, o velho deve ter... Pô, até chorou de tanta alegria que deve ter ficado. Sim, porque era um conceito que ele sempre quis, desde o começo, desde lá de 1969, com o Skullman, quando ele começou a projetar toda a ideia do Skullman e depois, posteriormente, a adaptação para uma série, ele já pensava em um Kamen Rider grotesco. Só que exatamente. A Toei nunca deixou, a Toei nunca quis fazer porque isso não seria atrativo pro público-alvo, né? Que são as crianças. Imagine uma criança que é bonequinho que dá chute, soco, porrada, que destrói os monstros e que é heróico. Não um bicho que assusta, perde a mulher e perde o pai. Particularmente não só as crianças, mas tudo bem, vida que segue. Não, então, nesse contexto aí. A Toei deu essa carta branca pro Ishinomori fazer a produção que ele
sempre quis, que ele sempre sonhou. Aproveitando também a deixa de que em 1991, um ano antes de Shin estrear, a franquia Kamen Rider estava comemorando 20 anos, né? A primeira série do Ichigo começou em 1971 e em 1991 a franquia iria completar 20 anos. Então, o Shin veio com esse comemorativo de 20 anos da franquia. Apesar dele ter sido lançado em 1992, né? Então comemorou 21 anos da franquia. Mas os preparativos para o filme já começaram a ser feitos desde 1991. Basicamente, o Ishinomori pegou um pouquinho de tudo aquilo que ele quis usar em séries anteriores e não pôde. Então, o Ishinomori ele pôde usar tudo que ele sempre quis para a franquia, né? O conceito de um mutante de homem inseto, de um homem gafanhoto ali, elevado ao máximo. Uhum. E quem que ele arrastou com ele para essa empreitada? O filme ele foi roteirizado pelo próprio filho do Ishinomori, o Joe Onedera, que para quem não conhece assim de nome, com certeza vai lembrar dele lá no Kamen Rider Black RX. Ele é o cozinheiro, o Goro, o cozinheiro gordinho, que também tem uma participação nesse filme do Shin lá. Sem contar também que o próprio Shinomori aparece no filme. Ele como espiãozinho ali, bonitão, colocando aquela escuta ali, na paz de Cristo ali, né? Isso que, cara, isso é até engraçado ver, né? A participação dele, presenciando a transmutação, né? A genética, né? A transformação genética do personagem do Shin. É que dá até a impressão do criador estar vendo a tua obra ali na frente, tipo... Sim. O criador vendo o Kamen Rider sendo criado ali na frente dele. Ver esse lado meio que paralelo, né? Dessa comparação é bem tipo... Oh, Mind Boom, sabe? Sim, muito insano. E é legal que o joguete de câmeras que tem nessa cena, né? Eles dão bastante foco na cara dele, né? Exato. Tem um monte de cortes assim focando pra cara dele. Eles fazem questão de mostrar que, tipo, alguém importante da franquia, da produção, estava ali no momento. Só sem o criador da porra toda. Eles falavam que tinha alguém importante ali, mas não falavam quem que era. Tanto que, se reparar na cena, ele é a única pessoa que foi cumprimentada pelo médico. Sim. Então, assim, você pensa que o velho ali, né? Tipo, mas quem que é esse cara? Aí quando você vê, não, é o próprio criador ali no meio, sabe? Ou seja... É o criador de metade de tudo que existe na Toei de Tokusatsu. É o criador da metade do Japão, a verdade é essa. Ou seja, mais uma vez confirmado, Shota Shinomori é o Stan Lee japonês. Sim, foi inclusive o nome da nossa live original que a gente gravou um especial do Ishinomori. Disponível no canal da Resistência Tokusatsu no YouTube. Um forte abraço, hein? Esse filme foi roteirizado pelo Joe Onedera, né, que é o filho do Ishinomori, e o Junichi Miyashita, que até então ele não tinha feito nada assim de relevante em Tokusatsu, mas depois desse filme ele foi o cara que assumiu a franquia Metal Hero a partir de X-Draft até B-Fighter Kabuto. E ele foi o roteirista, um dos roteiristas principais de Kamen Rider Blade, né? A direção do filme ficou a cargo aí de um cara que já era veterano, o Makoto Tsuji, que ele dirigiu ali o primeiro arco, né? Os primeiros episódios ali, com exceção do primeiro, acho que do 2 até o 7 é ele, de Kamen Rider Black, que são justamente os episódios mais soturnos. E ele é bem prolífico em Metal Hero, né? Ele foi um dos diretores de Jaspion, foi um dos diretores de Spilvan, então ele já tinha feito bastante coisa aí. E responsável pelos efeitos especiais do filme, ninguém menos que Keita Amemiya. Que homem. Que criou ali toda a parte visual e de efeitos especiais do Kamen Rider Shin, que posteriormente trabalhou em Kamen Rider Zeto, Kamen Rider J, Mechanical Violator Hakkaider. Trabalhou em Giban também, criou o concept lá da Mado Garbo, criou o concept do Death Garon do Black RX. Sim, do Desgaron na dublagem em português. E criou a franquia Garo também, mas aí é tema para outro podcast também especial só do Keita Amemiya, que ele merece.
Então foi com essa equipe aí que a produção do filme se deu, né? Inicialmente projetada para ser o primeiro de uma trilogia, por isso que o filme se chama Shin Kamen Rider Josho, né? O verdadeiro Kamen Rider prólogo. E o conceito do filme, ele mistura bem essa questão de ciborgue com mutante. A gente vê bem a mistura disso, isso fica bem claro no filme, né? Porque o filme, por si só, ele já é um filme que ele desconstrói tudo que você conhecia de Kamen Rider até então, tudo que veio antes e tudo que veio depois. Porque ele é bem singular e bem atípico pra franquia. E eu imagino na época, né, comecinho dos anos 90, o impacto que esse filme não deve ter gerado para quem assistiu. Porque até então você não tinha tido nada, você não tinha visto nada nesse sentido dentro da franquia. Porque pros padrões da época, Shin é um filme pesado. Tem gente sendo morta, tem cena explícita de degolamento, tem nudez explícita, nudez explícita, tem mulher grávida morrendo, tem decapitação ali, tem olho sendo furado, tem tiroteio. Tem uma das transformações mais grotescas que eu já vi na minha vida. Não grotesca no sentido de ser ruim, grotesco no sentido de ser monstruoso, né? Me remete até aquele filme A Mosca, sabe? A transformação é bem parecida com o filme da Mosca. Talvez tenha sido até uma referência aí, não uma... Então o filme trabalha bastante com esse sentido de mutação. Tanto que o enredo do filme, ele começa de fato, né? Começa ali com algumas mortes misteriosas, né? Pessoas estão sendo misteriosamente atacadas no Japão e mortas, né? De maneiras horríveis. Elas têm o pescoço cortado. E a cena já revela que é um sonho que o Shin, que é o personagem principal, o Shin Kazamatsuri, está tendo, né? E ali naquele conceito, depois que ele acorda, revela-se que ele está passando ali por uma... Ele está sendo cobaia de um experimento. Um experimento do pai dele, que é interpretado pelo Akira Ishihama, que foi o Dr. Tokimura em Flashman, juntamente com um outro cientista, que é o Onizuka. E eles estão ali fazendo um experimento genético no Shin, sobre a premissa de que aquela pesquisa científica que eles estariam fazendo serviria para curar doenças como o câncer e a AIDS. O argumento que eles defendem é que você conseguiria curar essas doenças se você reestruturasse o DNA humano. De início, a ideia por si só parece ser benéfica, né? Parece ser bem intencionada. E aí a gente vê aquela cena que o Vitão citou, né? Que tá ali vários possivelmente investidores, né? Assistindo os dois cientistas ali. Um deles é o Shotari Shinomori, o criador de tudo ali. Ele coloca uma escuta, porque ele desempenha o papel de um espião, juntamente com aquelas outras pessoas. E aí que entra em cena um outro personagem que vai ser importante, que é o Goshima, que ele é tipo um capanga do grande mentor de tudo aquilo, né? Que é uma organização, na legendagem que eu assisti, chamada de Organização, né? É uma organização chamada Organização. Mas que na versão original a tradução é algo como a Fundação. Essa fundação é quem está realmente financiando essa pesquisa do laboratório de ciência que o pai do Shin trabalha e que o Shin está sendo submetido a essa experiência. E tudo fica meio soturno assim de início, né? Fica meio desconexo, né? Porque você não sabe direito o que tá acontecendo ali. Sim, quem tá assistindo fica meio confuso, tipo, o que tem a ver as experiências, aí do nada surge no caso, falando do Shin, o personagem principal. Ele está sendo submetido a pesquisas, por vontade dele, a princípio de conversa.
por vontade dele, pra ajudar o pai. Aí do nada é jogado pra que existe uma criatura. Dá até a entender que, e de fato que acontece, que as pessoas pensam que a criatura até então é o próprio Shin. Sim, sim. Só que Até ele mesmo é levado a acreditar nisso. Isso. Que ele é o monstro assassino. Né? Só que assim, aí o Shin fica meio pistola, meio desconfiado, meio pistola com tudo, desconfiando de tudo e tal. Meio descaralhado da cabeça. Isso. E foi atrás do Onizuka pra trocar uma ideia, tipo, mano, você sabe de alguma coisa? Mostra o boneco aí pra mim. Né? Fala o que tá acontecendo. Só que aí o Onizuka fala, não sei o que você tá falando, aí dá mais aquela insistida. E aí ele... Aí, né, pra falar e não falar, ele fala que, no caso o Onizuka, que ele tá desenvolvendo uma pesquisa que, com os gafanhotos, por serem uma raça forte, né, por ser uma raça que, mesmo que aconteça uma destruição, alguma coisa com a Terra, os gafanhotos seriam as únicas criaturas vivas na Terra. Ou seja, os gafanhotos seriam a espécie dominante do planeta Terra. Nisso, o pai do Shin, né, o Dr. Daimon, ou Daimon, ele interrompe e quer, tipo, você é subordinado da minha pessoa. Só que aí o Onizuka fala, não é bem assim. Tudo que está acontecendo aqui é à mercê da fundação. Aí, quando cita isso na primeira vez, a fundação, né, ou a organização, né, depende da versão que você assistiu, mas é tudo a mesma coisa. Que a gente tem aí sim tem uma noção que alguma coisa, não só câncer, AIDS ou doenças terminais nossas, né? É algo além, é usar o corpo humano para que eles, né, a fundação, seja beneficiado de alguma forma. Que seria revelado mais pra frente, né? Isso. O interessante é que dentro dessa explicação que o Onizuka dá, ele cita uma coisa importante que é o poder de comunicação entre os gafanhotos, né? Que ele chama ali... telecinese. Que ele chama de telecinese ou telepatia. Eu não sei a acurácia biológica disso, se foi uma coisa inventada ali pelo filme, ou se os gafanhotos realmente têm essa habilidade de se comunicar entre si ali pelas antenas e tudo mais. Não sei, se tiver algum biólogo escutando isso, por favor, comenta aí pra gente. Mas isso é um argumento que vai ser utilizado mais pra frente no filme. Exatamente. Essa ideia de que os gafanhotos, eles conseguem mandar sinais de socorro uns pros outros, eles conseguem se comunicar telepaticamente uns com os outros, né? Chegando até mesmo a um sentir o que o outro sente. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber que não é bem assim que a banda toca, que não era só para benefícios de curar o câncer, de curar a AIDS. A gente percebe, tem alguma coisa errada aí por trás. A gente já começa a ser levado a entender que tem alguma coisa errada aí por trás quando aparece o grandão mal encarado do Ushima, né? Porque assim, é uma filosofia de vida que eu tenho. Se a pessoa não tem sobrancelha, se suspeita dela. Se suspeita dela. É verdade, o Ushima, ele não tinha sobrancelha, né? Não tinha, por causa da mutação que ocorreu com ele também. E ele é o guarda-costas do Rimuro, né? Que é o chefe de tudo ali, que é subordinado da fundação, e que os próprios cientistas ali que estão trabalhando naquele laboratório, com exceção do Onizuka, não sabem direito o que está acontecendo. O próprio pai do Shin não sabe direito o que está acontecendo. Na cabeça dele, ele está criando um negócio ali que vai ajudar as pessoas. E o interessante, citando a fundação, é que no roteiro original, na ideia original de roteiro, a fundação foi feita como uma analogia a Shocker original, lá do Kamen Rider Ichigo de 1971. Tanto que na enciclopédia oficial de Kamen Rider é dito que a fundação tem alguma ligação com a Shocker. Interessante esse fato. Como as produções Showa,
que embora elas sejam desconexas, elas têm pequenas ligações aí, mesmo que subliminares e mesmo que pequenas, umas com as outras. Shin, apesar de já ter sido produzido na era Heisei, é reconhecido pela própria Toei como um Rider da era Showa. Tal qual o Zeto e tal qual o Jake também foram produzidos na era Heisei, em questão de data, mas entram no pacote da era Showa pela Toei, né? E nesse cenário, né, surge ainda uma equipe da CIA que está investigando todas as ações dessa fundação, né, e desse laboratório de ciências, cuja cabeça principal é uma personagem chamada Sarah, que curiosamente é interpretada por uma atriz bastante conhecida dos tokufãs aqui brasileiros, a Kiyomi Tsukuda, que foi ninguém mais, ninguém menos que a Henri de Jaspion, a companheira do Jaspion. E nesse filme ela ela faz um papel, ela interpreta uma personagem totalmente oposta à personagem dela em Jaspion, né? Em Jaspion a Henri era uma personagem mais cômica, chegava até a ser às vezes ali um alívio cômico da série. E em Shin ela é uma personagem séria, ela é uma agente da CIA que lidera ali um pelotão, lidera ali vários homens e é a principal responsável por investigar todas as questões sombrias que envolvem a fundação. Então o Shin, né, motivado por saber o que realmente estava acontecendo com ele, né, ele tem ali um diálogo ali com um amigo dele, né, o Yuki. E ele lembra o Shin de que o Shin tinha o sonho de ser motociclista, né, de ser piloto e tudo mais, e questionam o porquê dele ter aceitado ser cobaia naquilo, e aquilo deixa uma pulga atrás da orelha dele, e ele vai sondar por si próprio o que está rolando com ele, que é onde ele vai atrás, ele segue o Onizuka, né? Vai até um galpão e descobre que o Onizuka tá fazendo experimento genético nele mesmo. Tá injetando lá os DNAs e toda a química modificada ali nele mesmo. E justamente nesse galpão onde tá o Onizuka, né, onde o Shin ele persegue para poder entender o que realmente está acontecendo, o que é a experiência, o que é aquilo, né, que o próprio Onizuka falou da experimentação de gafanhotos para o Shin, que nesse galpão acontece a invasão da CIA lá para poder impedir e destruir tudo aquilo que o Onizuka até então estava fazendo nele mesmo, né? Só que o Shin estava tão determinado a realmente entender o negócio que mesmo ali caído no chão, né, por ter escorregado lá no telhado do galpão, ele, né, sem força ali, bem que, sei lá, só o pó da raviola, ele tenta falar pro pessoal da CIA parar e tudo mais. Aí quando o Shin tá caído, né, ele perde a consciência e o Onizuka, para poder evitar que tudo aquilo que ele tenha, né, construído tenha sido em vão, ele se transforma, né, na mutação, né, até então não tinha o nome, né, da Kamen Rider nem nada, no humano ele modificado, né, tanto que nas obras o Shito Shinomori sempre deixa, né, o termo Kaizo Ningen explícito, que é humano modificado. Sim. Que é o caso, que é a essência, a ideia, né, do que seja o Kamen Rider. Nesse filme então, eles usam o termo Cyborg Soldier, né? Soldado isso, ciborgue. Cyborg, isso. Porque existem dois níveis de cyborg, né? O de máquina, né? Que é o caso do... Que é o level 2. Que é o level 2, que é o caso do Goshima, né? E o 3, que é o Shin e o Onizuka e o filho dele, né? Posteriormente. Qual que é a diferença dos dois? Depois é explicado pela Ai que o level 2 ele tem implantes mecânicos, né? Ele é como um androide.
Por isso que o Goshima toma tiro e não morre. Depois ele tem até uma transformação num ser diferente do Shin. Por quê? Porque o ciborgue, o soldado ciborgue level 2, ele tem implantes Android. O level 3, o soldado ciborgue level 3, já é um mutante de gafanhoto mesmo. É algo mais orgânico, Sim. Não é algo tão maquinário como é o level 2, né? Sim. E após esse incidente do galpão aí, ele acorda convencido de que ele é um monstro, né? Que ele tinha matado aquelas pessoas ali. Sim. E é nessa aí que aquela cena que vai tirar uma satisfação lá com o Onizuka, e o Onizuka explica pra ele. E aí é onde é revelado a ideia do híbrido de humano com um gafanhoto, a fim de criar um ser humano superior ali, né? Um ser humano mais rápido, mais inteligente. Que depois é revelado pela Ai, né? A Ai a gente não citou ela ainda. É uma das auxiliares do pai do Shin lá, é uma das auxiliares do laboratório, que é a namoradinha do Shin. Depois, mais pra frente do filme, é revelado por ela que a intenção da fundação e aquela pesquisa que eles estavam fazendo ali não tinha fins de curar doença, de curar câncer, de curar AIDS, de curar nada. Era pura e simplesmente com a intenção de criar soldados, criar homens superiores, né, soldados superiores, para que pudessem ser vendidos aí pela fundação, pela organização, como máquinas de combate mesmo, né? Exatamente. Eles queriam se beneficiar com venda de armamento. Sim, armamento, no caso, homens transformados em monstros, né? E o que acontece? Posteriormente a isso, o Onizuka ele meio que pira o cabeção, né? Tem até uma cena que ele tá dentro do uma salinha amarrado numa camisa de força. E posteriormente eles decidem dar um fim no Onizuka. E nesse trajeto que eles estão trasladando o Onizuka dentro de um caminhão, né? Aparece novamente em ação a equipe da CIA. Aparece novamente a equipe da CIA e ataca ali o caminhão. É nesse momento que vem à tona todo o lance daquela telepatia entre os gafanhotos que o Onizuka tinha explicado pro Shin, né? Porque o Shin ele começa a se sentir meio mal, ele começa a escutar uma pitada na cabeça, né? Um zunido. Instintivamente ele é guiado até lá. Quando o Shin ele começa a sentir essas apitos, né, de alguém o chamando, graças ao poder de telepatia dos gafanhotos, né, ele vai até o Onizuka, né, e segue até a CIA, segue a fundação, encontra o Onizuka lá, né, em fogo, né, pelo ataque da CIA, e aí sim acontece a primeira transformação do Shin em Kamen Rider. E é uma transformação que nem falou no início do podcast, não é aquela transformação de Henshin, de pose de faísca, de música épica de fundo, nada disso. É uma transformação orgânica, é uma transformação genética. Tanto que o Shin, para se transformar nesse ciborgue, né, level 3, ele sente muita dor, ele sente um incômodo até se tornar a criatura, né? A pele dele rasga, né? A pele dele rasga, abre um terceiro olho ali, né? Que é o vermelhinho da testa. Mais ou menos como a transformação do Black no mangá. Exatamente. E essa cena, esse confronto todo é muito legal, cara. Foi bem impactante o final da transformação dele. E já vai pro embate contra o Goshima. Sim. Né, aparece, é revelado que o Onizuka, né, ali no meio das chamas, ele também era um ciborgue soldado level 3. Ele se transformava numa criatura semelhante ao Shin. E era ele o responsável por todos os acontecimentos, sobre todos os assassinatos que havia até então acontecendo. E não o Shin como ele pensava que era. E como o filme mostrava que era também. O Onizuka era o real assassino, era o real monstro assassino do começo do filme, que o Shin sonhava.
E por que o Shin sonhava com essas cenas? Justamente por aquela explicação que o Onizuka deu desse argumento dele dos poderes telepáticos dos gafanhotos de poderem emitir sentimentos e sensações para outros. Então, por eles serem ali seres semelhantes, o Shin meio que via e sentia tudo que o Onizuka fazia. Exatamente. Por isso que ele tinha esses sonhos, esses pensamentos, esses devaneios e tudo mais. E aí, como o Vitão estava falando, nesse meio de contexto aí entre a morte do Onizuka, a primeira transformação do Shin, aparece aí o embate com o Goshima, que é também a primeira transformação do Goshima. Acaba o embate, né, para daqui para de lá, né, quebra de família ali, né, de catapi catapum. O Jin consegue escapar, né, do embate, né, meio cambaleado e tudo mais. E, né, nessa escapatória, ele se dá de cara com a Ai no meio da estrada. Né? Sim. Então aí que ela abraça, pede perdão, né, por tudo que tá acontecendo com ele. E aí a ficha cai, né? Ela se sente culpada por saber tudo de tudo que estava acontecendo ali e não intervir, né? O pai dele já estava voltando atrás na ideia de continuar com a pesquisa, né? Isso. Ele já estava meio que, não quero fazer nada. Não, eu posso até fazer, contanto que o meu filho saia como cobaia. Aí o Rimuro fala que não é bem assim, né? Que já é tarde demais para que isso aconteça. Em paralelo, né, nos barcos ali no porto ali, a Ai, ainda se sentindo meio mal por tudo que estava acontecendo e tudo mais, ela tenta dar uma força pro Shin, mas no sentido assim, que ela vai livrar ele de qualquer mal que aconteça. E ela explica, né, que de primeiro ela agia como uma traidora. O trabalho dela era seguir ele, né, era vigiar ele, mas que ela realmente teria se apaixonado por ele. Exatamente, olha que amorzinho, né? Uhum. Ela vai lá, né, trocar uma ideia com o Rimuro, né, para deixar o Shin em paz e tudo mais. Só que nesse meio tempo ela começa a sentir, né, umas contrações na barriga, né? Ela começa a sentir alguma coisinha ali e o Rimuro prende ela e o pai, né, do Shin, né, o Dr. Daimon, numa cela. Só que aí o que acontece? Numa das cenas que logo após quando aconteceu lá o quebra-pau no galpão, o Shin tava meio boladão lá e foi tomar um banho lá, uma ducha show de bola lá no clube lá onde ele praticava os esportes e tudo mais. Nisso o Yuki e a Ai estavam lá também e foram conversar pra tentar acalmar o Shin e tudo mais. E o Shin pistolou e tipo, não chegam perto de mim, eu sou um monstro, fique aí, eu vou embora. Naquele sentimento conflitante de ser um monstro, né? De ser uma ameaça para as pessoas que ele ama. Tem até, aliás, essa é uma referência legal também ao mangá de Kamen Rider Black. Lá no mangá de Black, o Kotaro Minami, ele também tem ali uns momentos de não se aproximem de mim, eu sou um monstro, eu vou acabar matando vocês. Então isso aí, essa cena foi uma imersão legal a esse sentimento de conflito entre ser um monstro que isso é bem presente, né? Esse erro, esse sentimento negativo em lidar com a perda da própria humanidade já é uma coisa que vem desde o começo da Era Showa. Exatamente. Isso é uma das características principais de Kamen Rider que o Shotaro Shinomori sempre colocou na Era Showa, né? Sempre estava ali presente essa o conflito por perder a humanidade. Exatamente, né? E aí o Yuki chega assim pra ela, ó, é com você, vocês são inimigos, mas mano, é você que pode acalmar o bicho. Então acontece ali o primeiro, não é embate a palavra certa, mas o primeiro romance ali, né, no filme, que é a relação do Shin com a Ai, né, mais de 18 aí, né. Mais 18, mas cenas de nudez explícita, tem assim, rola ali uns peitinhos, umas bundinhas. Exatamente. Esse filme rola tudo, né? Rola mutilação explícita, rola peitinho explícito, bundinha explícita, rola. É tudo explícito nesse filme. Então, justamente por essas coisas que foi um filme pesado assim pra época.
se for colocar, ainda levando em conta que é um produto pra infantil, é ainda um pesado até mesmo um pouquinho pra hoje ali, né? Sim. Por mais que também tenha outras produções como a Amazon, também é pesado. Um não desmerece o outro, mas vamos lá. Aí beleza, né? Aí ela percebeu que estava grávida e o Rimuro quis manter ela junto com o pai. Aliás, foi o Rimuro que contou pra ela que ela estava grávida, né? Da pior maneira possível. Exatamente. Né, que sempre que o ventre sempre brilhava quando tinha alguma reação, né? Uhum. Aí lá no cais, né, lá no porto, o Shin tava todo melancólico. Ele de novo percebe que tem alguém o chamando. Aquele velho zunido que ele teve na cena do caminhão. Onizuka, exatamente. Até então o Onizuka era o único que conseguia comunicar com o Shin telepaticamente, né? Aí ele ouve esse zumbido, esse oi, e vai atrás pra poder, né, salvar ali, dar os rolê todos, tudo mais, né? Tudo mais. Nisso, a Ai, ela começa a sentir umas contrações ainda mais fortes no ventre dela. E o pai do Shin, né, o Dr. Demon, fica desesperado, tipo, meu Deus, ela vai parir o bagulho agora. Então, ela corre atrás, pede pra chamar os médicos, né, pra ver o que tava acontecendo. O Rimuro, né, meio tipo, tá bom, né, vamos ver o que tá rolando. Ele abre a cela pra poder ver como é que tava. E acontece o primeiro, né, ataque do filho do Shin na cena, que permite tanto a Ai quanto o Dr. Rimuro escaparem do local. Uhum. Né? A intenção do Rimuro era manter o bebê vivo, porque até então pensava-se que ele e o Shin, pensava-se não era, ele e o Shin eram os únicos, eram as únicas amostras que haviam sobrado do projeto deles, né? E o mais engraçado na fuga, né? Todo mundo ficou cercado ali, o Shin na mão. Sim. O cara estourou um portão de alumínio. Na mão, bicho, literalmente. Na mão. Então, Beleza. É engraçado, essa fuga é até engraçado, que me lembra aquele filme meio genericão de ação, sabe? Que eles estão fugindo dos guardinhas da própria fundação ali. E ali também já invade a CIA, cara. Exatamente. E rola aquela troca de tiro. O filme, ele foi muito, tipo, lento ali pra acontecer as coisinhas, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí do nada na fuga começou pauleira, assim, atrás de pauleira. Falei, tá, porra, o que tá acontecendo aqui, mano? Só faltou, tipo, parecer o Marquito do Ratinho ali pra ajudar na fuga. Então... De tão frenético que foi a coisa, né? Aí, tipo, aí a CIA vai atrás lá do Rimuro lá, né? E os caras continuando fugindo. Aí eles entram em conflito ali com os guardas da própria fundação. Isso. A Sarah, que era a cabeça desse pelotão da CIA aí, de início ela criou uma empatia pelo Shin. Ela não queria matá-lo porque ele ainda tinha a consciência humana dele, apesar de ser um monstro. Aí, numa conversa telefônica, ela recebe uma ordem superior que era para eliminar o Shin de qualquer jeito, porque ele era um monstro, ele era um soldado ciborgue e pela paz do mundo ele não podia ficar vivo. Aí no final da fuga, né, eles são surpreendidos pelo Rimuro, armado até os dentes. Porra, nem vou fazer piadinha política não, mas deixa quieto. Né? Mas tudo bem, né? E nisso o Rimuro, ele vai pra matar mesmo, tipo, pra acabar com a raça. E aí acontece a morte que... Mano, eu fiquei muito bolado nessa morte. Eu fiquei também. A primeira vez que eu assisti o filme, acho que foi lá foi em 2016, se eu não me engano, cara. Eu fiquei muito deprê por causa da morte dela. Pô, eu falei, pô, cara, vão matar a mulher grávida, meu. Aí, né, aí o Shin full pistola, né, transforma no cyborg e dessa vez, tomado pela fúria, pela raiva, ele já não sente dor da transformação. Não. Envolto ali por uma luz. É como se fosse uma transformação consciente. Não, eu quero transformar pra poder acabar com a raça dele. O Shin full pistola decepa o Rimuro.
Mutila ele todinho. Puta, nossa, isso é louco, mano. Né? E aparece o Goshima, que tem um embate final entre os dois. O Goshima não havia morrido no primeiro embate. O Goshima, que é o Cyborg nível 2, ele não havia morrido no primeiro embate com o Shin lá no acontecido do caminhão, onde o Onizuka morre. Ele retorna mais uma vez e acontece aí talvez a melhor luta do filme todo, que é essa luta final aí entre o Shin e o Goshima, que o Goshima mete uns cortes no Shin, o Shin fura o olho do Goshima, arranca a cabeça dele assim a sangue frio. Acabou o embate. O pai, o filho e a Ai morta saem do local e eles são cercados pela CIA. Tanto que aí, né, vai até o momento que você comentou, a Sarah falou, eu não queria te matar, mas por ordens eu tenho que fazer isso, pela paz mundial, né? Esse papinho e tudo mais. No que ela ia executar, né, acabar com o negócio, aparece um helicóptero da fundação, né? Tipo, faz a zona, taca bazuca, arma, enfim, faz de tudo para acabar com a CIA e recuperar principalmente o Dr. Diamond para pesquisa, né? Sim. Aí, né, o Dr. Diamond ele é capturado pela fundação e o Shin vai atrás do pai, né? Tenta tirar o pai lá da rede, e só que não dá certo e ele também é ele tem até um vislumbre ali, né? Ele olha o corpo desfalecido e nesse conflito todo ele estava carregando o corpo morto da Ai, né? Da namorada dele, porque antes de morrer, nos últimos suspiros ali, nos suspiros finais de vida, ela pediu para ele manter a criança viva, porque enquanto a criança estivesse viva, ela estaria em paz. E que era também para ele não rejeitar a aparência dele, porque ia ser uma combinação deles dois. Tem até aquele vislumbre do bebezinho meio humano, meio gafanhoto, né? No ventre. É bizarro demais também aquela cena, hein? E aí quando ele tá lá pendurado na rede lá do helicóptero, tentando salvar o pai dele, ele tem esse vislumbre, ele dá uma olhada pro corpo morto assim da Ai, e ele tem esse vislumbre dela assim, e parece que aquilo dá uma fortalecida nele. Só que não adianta muito, né? Porque a Sarah pega uma bazuca e detona o helicóptero que eles estavam pendurados. E aí eu também fiquei bolado. Pô, o Dr. Diamond também faleceu nesse negócio. Sim, cara. Morreu também. Deixa meio implícito isso, né? Mas dá a entender que ele morreu. E aí vem a cena final do filme, né? Que é ele sem camisa, né? Com a calça toda rasgada, andando por um túnel escuro com o corpo morto da mulher dele nos braços, né? Uma cena bem melancólica, né? Porque na explicação, né, agora a única pessoa que o Shin consegue fazer a telepatia é com o próprio filho. Sim. E ele mesmo fala que mesmo o corpo da pessoa, né, no caso da Ai, estivesse morto, ainda assim o filho dele estava sendo gerado no ventre. Sim. Aí, né, ele fala essa mensagem, o Shin olha pra imagem, né, pro holograma ali, né. E é interessante que no final, em momento nenhum do filme, ele se denomina Kamen Rider, né? Sobe uma tela como se fosse aqueles computadores militares, né? Escrito alvo, codinome Masked Rider. E aí passa os créditos. Por que o filme tem esse final? Por que o filme termina em aberto? Porque justamente a intenção do Ishinomori era fazer uma trilogia de filmes, né? Então aquilo ali era para ter uma continuação. Só que não rola, por quê? Porque o filme não teve uma boa aceitação do público, justamente por ser distópico de todos os padrões da franquia até então. Por isso que eu sempre digo que eu não recomendo Shin para quem não conhece nada de Kamen Rider, para quem não é aprofundado em Kamen Rider.
porque é um filme que basicamente ele não tem absolutamente nada a ver com o padrão televisivo de Kamen Rider. Ele é relacionado ao padrão Kamen Rider de mangá. Mas ao padrão televisivo de Kamen Rider, ele foge totalmente da ideia, ele é totalmente distópico, né? Ele é totalmente singular dentro da franquia. Talvez por isso ele não tenha alcançado o retorno do público, né? Devidamente. Aí, infelizmente, se não tem retorno, não permitiram que não tivessem os outros dois filmes, né? Pra tristeza do Ishinomori. Porque, uma curiosidade, o Shin era o Kamen Rider favorito do Ishinomori. Tem uma entrevista dele no YouTube que é bem fácil de achar. Ele listando o top 10 de Kamen Riders favoritos dele. E ele cita o Shin como o favorito dele porque foi o que chegou mais perto, o que refletiu mais o conceito que ele sempre sonhou para Kamen Rider. Um homem mutante de inseto levado aos extremos, que era extremamente soturno, violento e sombrio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse filme. Espero que tenham gostado do podcast. E você quer mandar seu comentário que a gente posta no próximo podcast, que será de Kamen Rider ZO, vá no nosso canal do YouTube, Resistência Tokusatsu, e deixe seu comentário no vídeo referente a este podcast que estará disponível para você. Se você também não conhece, assine e inscreva-se no canal da Resistência Tokusatsu e acompanhe todos os nossos conteúdos que postamos lá, desde as lives e até vídeos comentando mais ou menos o que anda rolando na Tokunet e assuntos variados relacionados ao Tokusatsu também. E também conhecer o trabalho do Vitão, que é o canal Ilustra Vitor, onde ele faz ali as ilustrações majoritariamente de Tokusatsu, embora não seja apenas disso, mas é majoritariamente disso, e é um trabalho muito legal, e o Vitão vai estar sempre aqui comigo, né, fazendo esses podcasts para vocês. Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse podcast de início, né, que foi um teste. Foi algo aí para ver o retorno de vocês. Tá? Mais alguma consideração, Vitão? Mano, por hora é só. Acho que tem até muito o que falar do Shin, até porque foi essa obra tipo de filme, início, meio e fim, acabou, né? Mais uma vez eu vou dar a ênfase. Se você quer o seu comentário lido, os mais importantes, os mais legais, no próximo podcast Kamen Rider ZO, deixe nos comentários do vídeo sobre este podcast no canal do YouTube da Resistência Tokusatsu, hein? Mas em outro lugar, vai ser só por lá. E é isso aí, gurizada medonha. A gente se vê na próxima. Muito obrigado pela companhia e a gente espera que vocês tenham gostado. Forte abraço e a gente se vê na próxima.